Cheguei Brasil, tá começando o... Eita, bati em tudo aqui. Tá começando o Expresso 30, o seu programa rapidinho, a sua rapidinha de fim de semana, neste sabadão, o programa que é PPP, Política, Poder e Polêmica. Pois é, a gente traz o resumo do que aconteceu na política e também em Brasília, em poucos minutos, com opinião forte e também, claro, um pouco de bom humor, porque é fim de semana, né? A gente sabe disso. E no programa de hoje você vai ver que a isenção do imposto de renda foi aprovada na Câmara por unanimidade. E agora vai seguir para o Senado. Agora teve polêmica na história também, a gente traz para você. Vamos mostrar também que uma deputada petista estava numa flotilha que ia para ajuda humanitária lá em Gaza. O que é que o pessoal tem a ver aqui com isso? Mas enfim, essa flotilha foi interceptada pelas forças de Israel e agora essa deputada do PT está pedindo ajuda ao Itamaraty. Vamos falar sobre isso também. Vamos trazer também o nosso xerife Van Hatten, que pediu a prisão do líder da Conafer durante a CPI do INSS. E o cara foi preso. Vamos falar também dos petistas que estão reclamando da exposição dos votos durante a CPMI do INSS. Por que eles estão querendo que não seja exposto? Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre o Partido Novo, que completou 10 anos de existência, de homologação, com números impressionantes e exemplo de gestão. Tudo isso e ainda os quadros, né, divertidos. A gente tem o meme da semana, a gente tem também o que há de novo e tem também o desafio do 30 em 30, que hoje me disseram que é pior do que os outros. Vamos embora, tá começando o Expresso 30. Ô menino, dá o apito e o Expresso partiu. E a gente começa pedindo que você comente, curta, compartilhe, porque esse programa é um programa que a gente traz as notícias da semana e também deixa você atualizado sobre as polêmicas de Brasília. Tem bom humor, tem opinião forte, então vamos embora. E a primeira estação desse Expresso de hoje é o imposto de renda. Pois é, foi aprovado por unanimidade o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Pois é, unanimidade, todos os deputados votaram. Agora, não foi assim tão fácil. Foram colocadas cerca de 100 emendas neste projeto. Algumas foram aceitas, outras não, mas o projeto partiu e vai agora para o Senado para ser aprovado. Um dos detalhes é que também foi aprovado a cobrança, digamos assim, escalonada do imposto de renda a partir dos R$5.000. E aí, por exemplo, a gente tem aqui descontos progressivos. Olha só a tabela. R$5.500. Quem tem um rendimento de R$5.500, 75% de desconto. Quem ganha R$6.000, 50% de desconto. Quem ganha R$6.500, 25% de desconto, até chegar nos R$7.350, que é quando começa a tabela normal, 27,5%. Por que surgiu isso, Eduardo? Essa coisa do imposto de renda surgiu por uma defasagem que foi identificada de 154%. Ou seja, o que se paga de aposentadoria hoje é menor do que o que se arrecada. Então, é uma defasagem de 154%. Como é que resolve isso? Dando desconto? Se fosse só isso, não. Porque hoje, o imposto de renda, ele arrecada cerca de 277 bilhões de reais. Se fosse dado apenas o desconto, ia perder mais 31 bilhões de reais, ou seja, 14% de perda. Então, essa defasagem ia aumentar. Qual foi a proposta? Cobrar mais de quem ganha mais. E olha só o que é que foi aprovado. Quem ganha a partir de R$50.000 vai começar a ter acréscimos na tabela normal do INSS. E esses acréscimos chegam até 10% quando a pessoa ganha a partir de R$100.000. Então, quem ganha R$100.000, por exemplo, começa a pagar 10% de imposto mínimo. E isso, segundo quem fez os cálculos, traria o equilíbrio para as contas do Brasil. Comentário breve. O equilíbrio maior nas contas do Brasil seria acabar com a roubalheira, com a corrupção, com as viagens da primeira-dama, com as viagens do presidente, com os luxos
da classe política que hoje quer o Estado mais inchado para ter cabide de emprego, para ter voto, é a famosa estruturação do voto que acontece. E fora isso, ter os luxos, os benefícios. Se isso fosse cortado, sobrava dinheiro para o Brasil virar uma Suíça no tamanho de um continente. É isso que o Partido Novo prega, né? Vamos para a segunda estação de hoje, que é a estação vergonha alheia, eu vou chamar assim. É o seguinte, aquela flotilha que se dizia, digamos assim, levando ajuda humanitária para a faixa de Gaza, mais uma vez, ela foi interceptada pelas forças de Israel. E aí, essa interceptação faz o quê? O exército de Israel e a marinha de Israel pegam esses barcos, escoltam até o porto e prendem as pessoas que estavam lá. Com essa prisão, com essa ação de Israel, alguns brasileiros que estavam entre os ativistas, fora aquela menina que parece o Chuck, né? O nome dela é Greta Thunberg, né? Ela é igual o boneco do Chuck. Brasileiros que estavam lá começaram a pedir ajuda ao Itamaraty. Segundo eles foram sequestrados. Só que tem um detalhe, entre esses brasileiros está uma deputada do PT, a deputada Luziane Lins, que é do PT do Ceará, pedindo ajuda ao Itamaraty para que o Itamaraty garanta os direitos tanto da deputada como dos brasileiros. E a deputada Luziane do PT do Ceará, que foi para lá ver Gaza, em vez de estar resolvendo as coisas aqui do Ceará e do Brasil, ela mandou, inclusive, um pedido especial, digamos assim, direto para o presidente da Câmara, Hugo Mota. E o presidente respondeu, pedir apoio do Itamaraty no contato com as autoridades israelenses, visando que a deputada Luziane tenha todas as suas prerrogativas enquanto parlamentar respeitadas, bem como os direitos dos demais brasileiros que estão passando por esse momento. Agora vamos lá, gente. Comentário breve. Brasileiros saem daqui e querem se meter num negócio que está acontecendo na faixa de Gaza. Por que eles não têm essa mesma vontade para acabar com a corrupção aqui no Brasil? Por que eles não se reúnem e fazem uma flotilha, né, para poder ir lá em Brasília e acabar com aquelas mamatas todas, acabar com aquela pouca vergonha? Podia começar, por exemplo, exigindo que o presidente do país não apoiasse ditaduras. Podiam exigir, por exemplo, que o presidente do país não gastasse milhões com luxos. Podiam até exigir que o presidente do país tivesse ficha limpa. Mas isso não fazem, querem se meter lá. Agora, amigo, agora você está sob o poder e sob as leis de um outro país. E quando o presidente da Câmara fala assim, que ela tem as prerrogativas, a deputada do PT tem as prerrogativas respeitadas, quais? Ela não está no Brasil. Ela não tem prerrogativa nenhuma de estar lá. Zero. Lá, ela é só uma cidadã brasileira. E quando eu digo só, é que as prerrogativas, os luxos parlamentares, ela não tem direito lá, não. E agora, amigo, Israel pode decidir se vai soltar, se não vai soltar, como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito. Eu não sei o que tem na cabeça desse pessoal da esquerda que acha que pode, que deve se meter nas coisas todas do mundo, alegando que é ajuda humanitária, só que eles defendem um grupo terrorista. Agora há pouco, se você for ver, teve a descoberta, digamos assim, de um local do Hamas que estava armazenando ajuda humanitária roubada pelo Hamas. A ajuda humanitária aquela mandada para a população da faixa de Gaza, o Hamas roubava e armazenava nesse local. Então, além de todas as declarações que o PT já fez e outros partidos de esquerda, agora não adianta pedir arrego a Hugo, não. Chegou a hora da nossa primeira subestação de hoje no Expresso 30, que é o quadro O que há de novo? O que um parlamentado novo fez por você. Vamos ver. Fala, Eduardo e turma do Expresso 30, aqui é o vereador Braulio Lara e nós tivemos aqui em Belo Horizonte um trabalho sensacional de combate à corrupção. Eduardo, eu fui relator da CPI da Lagoa da Pampulha 1 e CPI da Lagoa da Pampulha 2, isso mesmo. E não aliviamos para ninguém, aprovamos um relatório com diversos indiciamentos, mais de 11 indiciamentos,
E agora a gente está vendo o resultado desse trabalho, porque todo esse material foi mandado para o Ministério Público Federal e nessa semana tivemos aqui em Belo Horizonte uma ação, uma busca e apreensão da Polícia Federal em cima de um dos alvos que estava indiciado na CPI. É isso mesmo. É um trabalho sério e de qualidade que faz a diferença. E é isso que a gente está vendo. Esse trabalho comprometido que nós do Novo estamos desenvolvendo está de fato aí colocando gente bem apertada para responder pelo que fez de errado na nossa cidade. Daí o que há de novo é o que o Novo faz pelo Brasil. Inclusive agora vamos para a terceira estação de hoje, que é o que o Novo faz por você em Brasília. E claro, com muito prazer, vamos falar agora do xerife Marcel Van Hatten. É o seguinte, Marcel Van Hatten pediu a prisão do líder da Conafer durante a CPMI do INSS. E o pedido foi aceito. Quanto mais mexe nesse angu, mais aparece caroço, não é isso? O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso na madrugada da última terça-feira. Foram mais de 9 horas de depoimento na CPMI do INSS no Senado Federal. E a decisão foi tomada depois de um pedido de Marcel Van Hatten, que, muito ligado, apontou as contradições no discurso de Lopes. E aí o presidente da comissão, né, o Carlos Viana, acatou e deu a voz de prisão. Vamos ver aí. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. E bom, isso aí teve mais um capítulo, né? Teve mais coisa. Porque é o seguinte, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, ele uniu provas que mostram que a Conafer, além de roubar dinheiro dos aposentados, roubava também de quem já morreu. Ou seja, tinha gente que já estava morta e os caras pegando o dinheiro. Olha o vídeo aí. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafer ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? Bom, o nosso xerife Van Hatten e a nossa querida deputada Adriana Ventura, eles gravaram um vídeo falando de como aconteceu essa prisão e os motivos também. Vamos ver. Estamos, Adriana e eu, aqui ainda, 1h37 da manhã, e o depoente Carlos Lopes acaba de ser preso pela Polícia Legislativa em flagrante por falso testemunho, e o relator diz que amanhã vai pedir a prisão preventiva dele por toda a organização criminosa da Conafer, que pode ter roubado mais de 800 milhões de reais aposentados. Adriana. Pois é, a gente vê que o dia de hoje foi um escândalo de mentiras, a gente vê uma organização criminosa agindo de uma maneira deliberada e assim, um teatro puro aqui, gente, vergonhoso, muito bom estar aqui tentando fazer justiça com esse roubo, com essa coisa assim desumana. Exatamente. Luiz. Marcel, 1h37 da manhã, é um orgulho, parabéns a toda a equipe do Partido Novo que trouxe informações que levou à prisão do senhor Carlos Roberto, que roubou, esquema familiar, lavagem de dinheiro, uma vergonha, mais de 800 milhões. Parabéns, Marcel, parabéns, Adriano. Valeu, equipe Novo. Isso aí. Então, nós vemos que mais de 800 milhões de reais do dinheiro dos aposentados passou pela Conafer, e é incrível que os dados apresentados pelo relator incluem, inclusive, pessoas mortas há mais de 10 anos. Então, tenho convicção que a CPI está ajudando a demonstrar para a população brasileira como foi esse roubo, o que aconteceu, e para que essas pessoas que estão vindo aqui, como é o caso do seu Carlos Roberto, possam ser mais aprofundadamente investigados e que a gente chegue realmente a uma solução e a uma punição a esses que roubaram do dinheiro do povo. E aí você percebe o quanto o Partido Novo está comprometido com sua bancada no Congresso para poder acabar com a corrupção, né? Combater a corrupção. Só que nós estamos num sistema que realmente é baseado em corrupção em todos os aspectos.
Você viu todo o trabalho que se teve, 9 horas de depoimento, reunião de provas e etc. Tá aí, o cara roubou. O cara roubou e roubava até de morto. Horas depois o cara tava solto. Esse é o Brasil. Tem um vídeo aí também, não tem? Solta aí. Se nós continuarmos com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, né, permitindo que as pessoas não venham depor, as questões de nós fazermos uma prisão dentro da CPMI com uma testemunha que está flagrantemente mentindo e a Procuradoria da República pedir arquivamento, então qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido da gente continuar investigando aqui? Pois é, o Carlos Viana aí ficou meio arretado, né? Porque pra ele é uma briga de poderes. Pra mim, é uma briga de poderes, o bem contra o mal. Quem quer andar correto e quem é corrupto. Quem quer o Brasil indo pra frente, respeitando cada cidadão, e quem quer cada cidadão sendo roubado, para que poucos tenham muitos privilégios e pouca obrigação. O Partido Novo tá no lado do bem, tá no lado de cá. E a gente luta para que a corrupção acabe. Porque a corrupção, ela não é somente uma questão de dinheiro sendo desviado. São vidas que são perdidas. Quantas pessoas morrem aí por desvio na saúde? Quantas pessoas morrem por falta de segurança? Quantos cidadãos não se formam cidadãos, viram bandidos porque não tem educação e o crime toma conta? A corrupção causa isso e é isso que a gente combate. Por falar em corrupção, vamos falar agora... Eu não posso falar isso não, mas eu vou falar mais ou menos. A carapuça pode servir, né? Petistas reclamam de exposição de votos na CPMI do INSS. Pois é. Enquanto alguns querem investigar quem roubou aposentados, querem transparência, outros querem esconder e acobertar quem está envolvido. Para mim, isso é ser cúmplice. Curiosamente, parlamentares do PT, como o deputado federal Paulo Pimenta e o senador Paulo Paim, votaram contra a convocação de empresas suspeitas envolvidas na fraude do INSS. Uma dessas empresas é de turismo da cidade de Lula. Só que esse voto deles para que essas empresas não fossem convocadas foram expostos. E eles ficaram chateadinhos, porque o voto deles foi exposto. Tá com vergonha? Tá fazendo errado e quer fazer escondido? É exatamente o contrário disso que o Partido Novo prega. E, inclusive, o Felipe Camozato e o nosso xerife Marcel Van Hatten comentaram sobre isso. Vamos ver. Tem gente na CPI do INSS que quer investigar, mas também tem aqueles que estão querendo acobertar o caso, Camozato. É isso mesmo, Marcelo. Inclusive, parlamentares do PT reclamaram hoje por serem expostos ao votar contra a convocação de pessoas que estão ligadas a empresas suspeitas de roubarem do INSS. Aliás, 2 deles são gaúchos, colegas parlamentares do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, que reclamou hoje na sessão, e também o senador Paulo Paim. Veja só, aquele que diz que defende aposentado. Hein? Eles não estão gostando que o povo está sabendo dos votos deles. Inclusive, o voto contra abrir as contas de uma empresa de turismo que tem carros de luxo, que, aliás, é da cidade lá do Lula, em São Paulo. Muita coisa suspeita por aí. É verdade. Aliás, qual é o interesse de não deixar investigar, de não permitir que se convoque, que não se faça perguntas que a gente não possa fornecer para a sociedade que paga a conta, aliás, para quem foi roubado as informações e a responsabilização? A quem eles servem? Agora chegamos na segunda subestação. Essa é para poder o clima ficar mais leve. É o meme da semana. E o meme da semana tem trilha sonora de Gustavo Lima. Fui bloqueado. Pois é, o mais novo bloqueado nos Estados Unidos é o cara do Missão Dada, Missão Cumprida. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e ex-corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, o do tapinha, né, do rosto lá que Lula fez, e do Missão Dada, Missão Cumprida, ele teve o visto dos Estados Unidos cancelado. Pois é, né? Missão dada é missão cumprida. Benedito Gonçalves foi o relator das 2 ações de inexigibilidade que tramitaram no TSE e que resultaram em 2 condenações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um vídeo, não tem? Bota aí o vídeo, então.
o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves. Solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão cumprida. Pois é, meu amigo Benedito, missão dada é missão cumprida. E a missão dos Estados Unidos agora é barrar corrupto. Missão dada, missão cumprida. Só faltou o tapinha. Vamos agora para nossa quinta estação de hoje, e a estação matemática é matemática, né? Não tem o que discutir. Toda essa ação do Novo, do Partido Novo, dos parlamentares em Brasília, nas cidades, ela gera na população e vem gerando uma satisfação. A população está começando a entender o que é que o Partido Novo significa, o que é que prega e vive o que prega. E isso está resultando no número de filiados. Olha só o número que eu vou passar para vocês. O Novo acabou de atingir o marco de 70 mil filiados, o dobro do que tinha em 2023. No ano passado, inclusive, o Novo foi o partido que mais cresceu em número de eleitos nos municípios, que é outro dado importante. Além de ser o partido que mais cresceu em número de eleitos, também é o partido que cresceu mais em número de filiados. E é isso que eu estou falando. As pessoas estão olhando para o Partido Novo e vendo como as gestões do Partido Novo atuam, que é exatamente dentro do que o Partido Novo prega, com liberdade empresarial, liberdade na economia, né, fazendo do Estado enquanto poder, da gestão, uma gestão como se fosse uma empresa, né, que mira resultados, que enxuga gastos. E isso, inclusive, tem resultado confirmado nas gestões do Novo. Quer o exemplo? O nosso querido Romeu Zema. Rapaz, eu tive em Minas Gerais agora e Zema conseguiu fazer uma coisa que para muitos é impossível. Ele pegou o estado que era gerido pelo PT, quer dizer, não era gerido, o estado que era deteriorado pelo PT. Minas Gerais tem quase 1000 municípios. Estava deficitário. Romeu Zema conseguiu não só pagar as dívidas, não só acabar com um canteiro, um cemitério de obras que estavam paradas, mas colocar o Estado para avançar. Hoje o Estado tem um superávit já. Está crescendo, está fazendo um hospital, as obras estão encerradas praticamente. E vejam só, tinha mais de 30 secretarias no Estado. Hoje tem 14 e o Estado voando. Isso é uma gestão do Partido Novo. E tem mais. O governador Romeu Zema, ele não colocou os secretários que estão lá porque são do Partido Novo, não. Foi feita uma seleção, um concurso para que esses secretários fossem colocados. E tem secretário que nem filiado a partido político é. É uma gestão extremamente técnica. É isso que o Novo faz. Por você, pelo Brasil. E eu tenho um orgulho danado de ser do Partido Novo. E isso me traz para a sexta e última estação de hoje. O Partido Novo completou 10 anos de história. 10 anos que o partido foi homologado pelo TSE e 10 anos de muito avanço. E aqui no Recife, eu e o meu irmão Felipe Alecrim, né, os dois vereadores do Novo aqui no Recife, a gente promoveu uma homenagem ao Partido Novo, uma justa homenagem, na Câmara de Vereadores aqui do Recife. E mostramos também alguns números, por que não, né? Do Partido Novo em 8 meses de atuação desses dois vereadores aqui no Recife. Foram mais de 1.500 proposições de 2 vereadores em 8 meses. Só que não é proposição para mudar nome de rua, para voto de aplauso, não. É projeto de lei que muda a vida. É requerimento que muda a vida. E essa atuação está fazendo a diferença. Tem as fiscalizações também, né? Que o pessoal está viralizando. O pessoal gosta de me ver pulando o muro, né? Gosta de me ver fazendo aquelas coisas. De um lado tem Eduardo Moura que vai para cima, aquela coisa. Do outro lado tem Felipe que também vai para cima. Mas é o cara que é muito técnico. E essa união fez com que o Novo realmente fizesse diferença. Agora chegou a hora das rapidinhas, né? Vamos correr? Vamos lá! Rapidinhas no Expresso. 51% desaprovam o governo Lula e 44% aprovam, diz pesquisa Poder Data, sobre eleitores católicos e evangélicos.
Janja monta agenda para aproximação com evangélicos. Ih, vai perder tempo. Por unanimidade, a STF mantém o número de deputados nas eleições de 2026. Queriam que fosse para 533. Vai continuar sendo 513. Fachin assume STF e põe em pauta a uberização e o vínculo de emprego em aplicativos. Se acontecer isso, vai acabar com os aplicativos aqui. Relatoria de Braulio Lara, do Novo, na CPI da Pampulha, desvenda esquema milionário de licitações em Belo Horizonte. Cidades e saúde concentram cortes no orçamento de Lula, que atinge 12 bilhões. Comissão aprova proposta que eleva o fundo eleitoral de 2026 para 4,9 bilhões de reais. Múcio vai ao Senado pedir mais recursos para as Forças Armadas. Com 10 mil militares, mísseis e blindados, Brasil faz treinamento de guerra. Sem apoio de Alcolumbre, PL da anistia entra em impasse. Senado aprova regras do Comitê Gestor sobre bens e serviços na reforma tributária. Concurso no Senado. Davi anuncia a nomeação de 258 aprovados em 2022. Ministério da Fazenda instrui Bets a bloquearem os beneficiários de Bolsa Família e BPC. É o mínimo, né? 36% de bebidas alcoólicas vendidas no Brasil são falsificadas, aponta um levantamento. Juros altos puxam o custo do dinheiro no Brasil e travam consumo e investimentos. Trump afirma que vai combater os cartéis na Venezuela por terra. E Maduro diz que está pronto para declarar estado de emergência na Venezuela. Essas foram as rapidinhas de hoje. E agora chegou a hora do nosso, que vocês gostam, né? É o nosso quadro 30 em 30. É o desafio do dia de hoje que eu vou saber agora com a produção. Vamos lá, qual é o desafio de hoje, Álvaro? Diga aí. Você vai ter 10 segundos para olhar, memorizar esta imagem e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre o que tem nessa imagem. 10 segundos, é? 10 segundos para olhar. Tá, então bota o cronômetro, a imagem tá aqui do lado. Bota o cronômetro, vai. Foi? Tá, vai, diz. Começou? Vamos lá. Vai. Quantas figuras existem no painel? Um monte. 10. Quantos animais? Certo. Qual utensílio de cozinha? Colher de pau. Colher, certo. O avião está do lado direito ou esquerdo do painel? Esquerda, infelizmente. Exatamente. Existe um livro no painel? Se sim, está aberto ou fechado? Aberto. Aberto. 30 páginas. Qual a primeira figura que você memorizou e de que lado ela está? A casa no meio. Certo. O balde que existe está emborcado, sim ou não? Não. Isso. Quais figuras começam com a letra P e C? Colher e casa. E... Pente. Isso. Pente. Vai. O que mais? Acabou? Acabou? Foi bom, mano. Ei, eu só errei uma, viu? Esse desafio eu passei. Esse desafio eu passei. Tá vendo? Então deu certo pra mim. Eu achei que ia rolar alguma coisa juntando as imagens. Eu já tava pensando. A colher do sapato, a chave que abre a casa, o pente que penteia a tartaruga. Eu já tava imaginando um monte de coisa aqui. Mas que bom que foi hoje tranquilo. Ó, o tempo correu, o Expresso chegou no fim, mas não esqueça. Sábado que vem tem mais. E disseram pra mim que o desafio da próxima semana é um desafio físico. Eu acho que vamos botar em cima da mesa. Vamos embora, que o Brasil mude, porque é o que a gente quer. Dá pra mudar o Brasil. Vamos embora. Expresso partiu.